Bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, como está? Crise no maior partido da oposição, o PSD está sem liderança. Vários nomes são apontados. Quem pode unir o partido? Eu penso que o partido estará unido. O problema não é de pessoas, nem propriamente de liderança, mas sim de cumprimento e defesa de um determinado programa. E, sobretudo, quando esse programa está a ser executado por outra força partidária, ou seja, quando o partido do governo está a utilizar e até certo ponto a cumprir programas a priori que pertenciam ao PSD, esgota-se um pouco o campo de manobra do próprio PSD. De próprio fazer oposição. Não pode fazer oposição a si próprio, porque as grandes linhas do PS atual são do PSD. Portanto, seria uma espécie de suicídio estar a renegar propostas que o PS está a cumprir, mas que são exatamente da iniciativa do PSD. Não me parece que uma pessoa possa alterar esta situação. O problema é muito mais vasto do que nós estarmos a considerar apenas duas forças em confronto. Sejam duas, sejam três, sejam quatro. O grande drama existencial do nosso país é que, enquanto uns fazem as leis para depois se utilizarem das leis para fazer cumprir os seus intentos, é extraordinariamente complicado. E eu, para além de falar em crise entre aspas, porque não há crise, há uma situação de facto consoante, me parece, em face do que eu acabei de dizer. Enquanto forem os mesmos a fazer as leis e a ter a capacidade executiva para fazer cumprir as leis que eles fizeram, não vamos a lado nenhum. E eu penso que à distância a solução será uma separação total, radical, grandes males, grandes remédios, entre o poder legislativo e o poder executivo. Quer dizer, parece-me útil para o país haver uma Câmara que faça as leis, uma Assembleia da República que faça as leis, mas que não tenha nada a ver com o poder. Faz as leis como técnicos de fazedura de leis, para que outros que detenham o poder executem essas leis. Agora, ser os mesmos é a dança das cadeiras. Um sai daqui para depois ir para acolá, hoje está no poder legislativo para que daqui por 5 anos as leis sejam favoráveis para ter o poder nesta e naquela área, não dá. A minha solução, que é um pouco ousada, reconheço, que não reconhece acolhimento na maior parte da população, mas é uma questão de tempo. Tem que haver mecanismos, não é policiais, nem de investigacionais, nem de tribunais, para acabar com o tráfico de influências, para acabar com a corrupção, para acabar, digamos, com uma ética muito sui generis, no entendimento de que a ética é a defesa do interesse de cada um de nós. Pois a pessoa que faz as leis, se calhar, tem interesse em que elas estejam desta ou daquela maneira, para amanhã poder manipular o poder de alguma maneira. Portanto, em relação à escolha das numerosas pessoas que estão propostas ou que se propõem, nós não sabemos ainda quem é que terá, digamos, entrará na luta para o poder, no cômputo e em face de uma coerência que eu acabei de dizer, julgo que o Luís Filipe Menezes será, digamos, a melhor solução, uma vez que mudá-lo para outra não me parece que haja qualquer vantagem. Isto na minha opinião, mas a ver vamos, e eu prognóstico estão no fim do jogo. Portanto, com a liderança que vier a ser mudada, em face do que acontecer durante mais meses, vamos ver se valeu a pena, se não valeu a pena. Mas acha que Luís Filipe Menezes pode recandidatar-se em 24 de maio à liderança do PSD? Se quiser, pode. Porque, quer dizer, o problema de alguém estar a querer vinculá-lo a que ele é um homem de palavra e como ele disse que não, era não. Ora bom, não podemos esquecer-nos que o não, não, sim, sim, não é uma atitude normal de um político. E como ele é um político, o facto de ter dito 3 vezes não, agora pode dizer 3 vezes sim e porque é que ele há de ser um político diferente dos outros políticos, cuja palavra é muito duvidosa atualmente? Não sei. Por exemplo,
Rui Rio era uma boa alternativa para o PSD? Rui Rio parece-me ser impossível só por uma pequena circunstância. É porque não vejo quem seja indiscutível para a Câmara Municipal de Porto. E, portanto, Rui Rio é indiscutível, já ganhou e ganhará às vezes que quiser. No Porto? No Porto. Tem uma obra feita, firme, com muitas contradições, lutando com forças estabelecidas e que não são de parca influência, e ele mantém-se firme a ele próprio. Haverá no PSD outra pessoa que possa liderar a Câmara Municipal de Porto com o mesmo figurino, com o mesmo perfil que ele? Tenho dúvidas. E, portanto, colocá-lo na hipótese de vir a ser primeiro-ministro, eu julgo que a perda para o Porto era superior à conquista dele ser. Há hipótese de ele conquistar. E o ganho para o país? O ganho para o país, eu penso, um ganho efetivo? Se nós partirmos do princípio que o Porto faz parte do país, eu acho que é muito importante a ação dele na cidade do Porto. Na cidade do Porto e, digamos, na conjugação, na coexistência de todo o grande Porto, digamos assim, em termos de regionalização, de influência. Quando nós estamos a falar em influência, estamos a falar no comércio, estamos a falar na indústria, estamos a falar na saúde, na educação, etc. Hoje nós não podemos, na realidade, estar a separar estes valores. O grande drama é que, neste momento, em termos políticos PS-PSD, é que as grandes linhas, que são as preocupações dos portugueses, que são o ensino, que são a saúde, a educação de um modo geral, não me parece que uma viragem em relação ao governo que agora está a gerir os nossos destinos, que houvesse qualquer mudança. Eu pergunto, qual é a linha de orientação do Ministro da Saúde sombra do próximo governo hipotético do PSD? Eu não sei. Nem ninguém sabe, porque nunca ninguém disse. Em termos de educação, o que é que viria a acontecer? Também ninguém sabe. Portanto, na dúvida, os portugueses que são, grosso modo, conservadores, sabem o que está agora e não arriscam em relação ao futuro, e não arriscam com uma certa razão, porque nós estamos cheios de promessas não cumpridas. Portanto, toda a campanha eleitoral que agora vier de qualquer lado já vai ser muito filtrada pelas pessoas que, ao fim e ao cabo, são as pessoas que vão votar. Isto depende de uma manobra tão singela como meter um papel. E, portanto, se a pessoa estiver convencida de que vai mudar para melhor em face desta ou daquela promessa, naturalmente terá mais votos. Tenho dúvidas que as pessoas hoje não estejam já estruturadas em termos de personalidade, em não acreditar nas promessas que se lhe fazem. Depois há um espírito acomodatício, que vem de longe, que não é de agora, de que nós o que queremos é alguém que nos governe, não queremos estar a participar nem ter dores de cabeça com isso. Entregamos aos outros a resolução. Bem ou mal, estes vão resolvendo o problema qualquer, as pessoas desinteressam-se. Eu julgo que o drama que é mais esse. As linhas orientadoras dos partidos neste momento estão muito semelhantes, é isso que eu julguei que me ia perguntar se estão iguais, que era para eu dizer que não estão iguais, que são muito semelhantes. Mas é evidente que são, porque o espaço do PSD, o PSD o que é que há de fazer? Os outros estão a fazer por ele. Portanto, quer dizer, para que tudo estivesse certo, era só necessário mudar o nome ao Partido Socialista, tirar-lhe socialista e pôr outro nome qualquer. Estava tudo certo. Tudo certo. Portanto, quer dizer, as linhas mestras programáticas do PS hoje coincidem mais semelhança com o PSD do que propriamente com o PS na genuína. É evidente que há próprios movimentos dentro do PS que não concordam com isto, que pretendem virar o PS à esquerda. Ora bem, virar à esquerda quer dizer que não está na esquerda, está na direita. Senão não precisava de virar à esquerda, continuava na sua própria linha. Um último nome, Manuela Ferreira Leite, o que é que lhe parece, ex-ministra das Finanças? A ministra é uma mulher firme, de convicções, que já tem provas dadas, que já esteve na governação, pois para quê? Para substituir num programa a que eu já tive muitas dúvidas? Não sei se melhoraria a situação
com o presidente do partido, Luís Filipe Menezes, ou Manuela Ferreira Leite, se melhoraria de alguma maneira a situação. Quer dizer, era capaz de terminar a contestação pessoal, isso já é outro problema, ao Luís Filipe Menezes. Até porque, por bem ou por mal, o Luís Filipe Menezes tem um passado e é um homem cá do Porto. Portanto, que deu provas brilhantes de administração da Câmara Municipal de Gaia. Quer dizer, o município de Gaia tem crescido de uma maneira espetacular com ele. Portanto, se ele, teoricamente, pudesse aplicar ao país toda a gestão que aplicou a Gaia, o país ia para a frente, mas muitos anos. Vamos mudar de tema. Existem lares em Portugal, lares de idosos, que trocam donativos por uma vaga. Ora bom, essa é uma pecha tradicional, porque, em boa verdade, os grandes problemas passam sempre por uma questão de ordem económica e de ordem financeira. E se nós reconhecermos que, para um idoso, o Estado contribui com 330 euros, se calhar o dobro não chega para a manutenção do idoso no lar. E os lares, em face deste número de 330 euros, têm que arranjar maneira de, vá lá, corrigir. E a maneira de corrigir, não é que eu esteja a defender o princípio ético, mas estou a compreendê-lo, de que eticamente não deveria acontecer, mas quem pagar alguma coisinha, que às vezes são 1.500 conto, ou até mais do que isso, tem lugar, senão fica na lista de espera. Já não é tão alguma coisinha. É só alguma coisinha em termos de lista de espera. Portanto, há uma lista de espera muito grande. Depois, a dificuldade está em controlar a situação, porque toda a gente no país sabe isto, mas provar que um idoso, para entrar para o lar, teve que dar uns milhares, é difícil de provar, de forma que todos nós eticamente reprovamos. Por outro lado, qual era a solução? Era que a manutenção de um idoso, complementarmente, estivesse assegurada pelo Estado. Não parece que fosse a coisa mais vernácula, mas que admito que a proposta não é minha, que houvesse uma proporcionalidade de pagamento. Se o idoso tivesse poucos rendimentos, o Estado contribuiria com uma quantia relativamente superior à do milionário, chamemos-lhe assim, que pelo simples facto sociocultural e familiar de ser velho, prefere ir para um lar. Portanto, parece-me que será surrealista a um super milionário o Estado só lhe dá 330 euros, porque se calhar só em telemóvel é capaz de gastar mais do que isso. Portanto, tem que haver... Aqui também se coloca uma questão, é que mesmo os rendimentos das pessoas que têm reformas mais baixas, a reforma já vem do Estado. O Estado já dá ajuda para o lar. Se ainda vamos complementar ainda mais essa ajuda, como é que isto é tudo possível num cenário de um país que economicamente não vê dias cor-de-rosa? É que nós não podemos estar a ver o problema dos lares e da velhice só pelo aspecto económico. Antes, pelo contrário. Há outros fatores que talvez sejam mais importantes, que é o problema afetivo. Sim. Que é o problema da integração familiar. É o problema da valoração do velho. O velho que é? Há um livro que eu cito muitas vezes que diz: velhos são os trapos, por fazer a apologia que os velhos não é para deitar ao lixo. Ora bom, porquê? Todos os velhos têm potencialidades que devem ser, no próprio interesse do velho, como no próprio interesse da sociedade, devem ser hipertrofiadas, devem ser acarinhadas. Claro. Por que razão é que, perentoriamente, até em determinadas circunstâncias, agora já não é assim, mas um indivíduo atingindo uma determinada idade não pode trabalhar para o Estado. Porquê? Não há indivíduos com 70 anos, 72, 73, 75, 79, 80, alguns. O nosso ex-presidente da República, Mário Soares, não anda por aí brilhantemente a trabalhar em conferências, etc. Não, então porquê? Seria proscrito porque já ultrapassou o limite de idade? Não pode ser. Quer dizer, nós temos que casuisticamente voltar a uma apreciação personalística da pessoa humana. E não é pôr um carimbo na pessoa, você amanhã faz 70 anos, vai-se embora. Não pode ser de maneira nenhuma, porque isso causa transtorno ao ambiente familiar.
a todas aquelas potencialidades que podiam vir da sua experiência, da minha, de muitos outros, e a sociedade interessa-se, depois é que surgem os vícios, em meter a pessoa num lar. O lar pode ser um carimbo, pode ser exatamente isso, o lar pode ser um carimbo para a pessoa idosa, porque, no fundo, o que muitas famílias fazem é arrumar um problema. Exato, é arrumar um problema, ou melhor... Que não pode ser visto como um problema. Não é um problema, é arrumar o problema, porque depois é um paradoxo. É que o próprio idoso sente-se de tal maneira desinserido na família, sente-se um estorvo, sente que, relativamente à posição laboral, alguns que só tiveram, isso vai acabar, mas tiveram só um emprego durante toda a vida, há ali uma clivagem radical que lhe vai dar perturbações psicológicas importantes. E ele, naquela confusão toda, naquele abandono, na solidão, como se fosse um barco no alto mar sem qualquer espécie de rumo, ele sente-se mais confortável num lar, onde estão pessoas com os mesmos problemas, mais ou menos do mesmo nível hectário, do que às vezes ser olhado para a família como um estorvo. Porque é claro que o velho não é só uma questão de ter mais idade, começa a ter problemas. Não é pessoa que às vezes com facilidade, quando se vai passar um fim de semana ao Algarve, se meta na mala o velho para ir também. Não, é um estorvo, porque precisa se calhar de parar várias vezes pelo caminho para fazer as suas necessidades, que fisiologicamente também já são mais encurtadas e assim sucessivamente. É uma questão de mentalidade. Eu acho que este problema da velhice nós temos que nos preparar, nós, sobretudo os novos. Então pergunto-lhe, que futuro para a velhice? Continua o seu pensamento. Neste estado de coisas não é brilhante, porque em boa verdade, hoje os velhos ainda têm algum apoio dos novos que trabalham. Mas como não há novos, em breve não há quem trabalhe para os velhos, de forma que ou se muda radicalmente na mentalidade. E nós, portugueses, passamos a fazer como os judeus, que até aos 50 anos têm que ter o seu pé de meia para aos 50 anos terem total subsistência e não precisarem de ninguém. Ou se continuamos a pensar na reformazinha, vamos ter todos um desgosto muito grande, porque não há reforma para ninguém a breve prazo, que pode ser uma semana, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos ou 30, na senda da nossa atitude e em face dos comportamentos que vão sendo conhecidos de todos em qualquer profissão, cada vez é mais difícil nós estarmos a pensar só no futuro desses anos. Muito bem, vamos passar para outro tema, carjacking. Houve mais um caso este fim de semana, levaram o carro de Jorge Couto, um ex-futebolista. Este tipo de crime tem aumentado significativamente em Portugal. Como é que se pode combater um carjacking? Ora, a mim parece-me que a única maneira mais eficaz de combater é uma questão de cidadania. Quer dizer, toda a pessoa deve moralmente estar convencida da utilidade, conhecendo, porque sabe-se tudo, conhecendo de situações desse género, de denunciar essa situação às autoridades. É claro que não basta também denunciar. Se nós vamos denunciar que este senhor falou do Jorge Couto, que lhe roubou o carro, ele teve sorte, porque pelo menos parece que recuperou o carro. Mas há outras situações em que a pessoa até pode morrer, como tem acontecido já. Ora bom, se depois vamos ter processualmente uma ação num tribunal que demora anos a resolver, isso é um estímulo para que as pessoas utilizem este novo tipo de criminalidade para o fazer. Portanto, haveria que criar um sistema rápido de urgência para solucionar estes casos. Não é só saber quem era ou quem não era. Dizer, olha, é o seu fulano que mora aqui ou lá e tal, ele faz parte de um grupo que protegendo quem tivesse difundido, obviamente. Senão, não ficaria só sem o carro, como é óbvio. Mas, na base de uma questão de cidadania, como eu apresento, uma questão ética, que as pessoas se convencessem que era um valor negativo o andar a roubar automóveis nessas condições. Não era só o roubo, era inclusive pôr a vida das pessoas em risco. Porque, repare, não tem sido muito focado, mas aqueles miúdos que assistiram ao pai ter recebido uns tiros e uma situação deste género, quando ia a sair de casa,
Esses miúdos provavelmente vão ficar com a sua personalidade muito perturbada, vão ficar muito traumatizados. O que é que se faz em face disso? Ora bom, qualquer dia já se sabe quem é, porque são grupos mais ou menos especializados e que depois vão comentar, vão vangloriar-se desta e daquela maneira. Até porque, às vezes, pensa-se que o carjacking é só para grandes marcas. Não é. Qualquer pessoa pode estar sujeita a uma situação destas, o que leva, digamos, a um desrespeito e uma certa anarquia, porque as pessoas à noite já não param, alguns até de dia, nos semáforos vermelhos, porque têm medo e andam de qualquer maneira. Ora bom, se na realidade nós não respeitamos a ordem pública, entramos num sistema anárquico que pode ser muito perigoso, quando individualmente, por se sentir desprotegido, o indivíduo arranja uma solução qualquer. Este tipo de crime é recente em Portugal e tem vindo a aumentar. Tem alguma razão para isto estar a acontecer? Tem, havia imensas, é o sucesso. Porque o cidadão rouba um automóvel, transforma de alguma maneira e vende-o por qualquer dinheiro para a África, por exemplo, que é o grande cliente desta situação. Fez isto uma vez, ganhou muito dinheiro. Faz segunda vez, ganha muito dinheiro. Passa incólume em situações deste género. É evidente que está a aumentar, aumentou 300 e tal % já nestes últimos 2 anos e vai aumentar ainda mais enquanto não se tomarem medidas eficazes. Não é eficiência, não é fazer discurso a dizer que é preciso isto, aquilo, isso não é nada. Eficazes de realmente deter, vá lá e arranjar uma solução adequada. Não será, na minha ótica, meter o indivíduo na cadeia e fechar-lhe a porta de maneira nenhuma, mas obrigá-lo, na realidade, a uma reeducação em termos, simultaneamente, de prestação de cuidados às pessoas, de modo geral. Sociedade. E esse mesmo problema é tudo uma questão de orientação. As pessoas estão as paredes todas pintadas aí, todas estragadas, todas sujas, etc. A solução, na minha ótica, era obrigar o indivíduo a pintar as paredes todas ali. Depois, à noite, ia dormir para a cadeia, mas de dia estaria ali a pintar outra vez direitinho. Mais pedagógicas, pequenas mais pedagógicas. Pedagógicas, não é agora. A parede está toda suja, toda estragada. Fecha-se um indivíduo, uns meses na cadeia, o que é? A parede não vai ficar em condições. E é que, como exemplo pedagógico, aí sim, o outro que soubesse que ia danificar logo uma parede, quem diz uma parede, diz o muro, diz uma casa, diz uma estrada, diz os sinais no chão para a orientação do trânsito, naturalmente isso teria alguma ação pedagógica. Como é que um carro de, normalmente, gamas altas, mas até já disse que podem não ser só gamas altas, passa numa alfândega para ser exportado, não é? Sai daqui de Portugal, sai de matrículas diferentes, eu não percebo como é que sai, como é que é capaz de sair e os negócios terem sucesso. Ora bom, sai porque a falsificação da chapa do motor, etc., tudo isso é detectável, mas é detectável num caso concreto. Quer dizer, é perfeitamente impossível, na minha opinião, estar a verificar se todas as referências, se todas as datas, se todos os documentos foram falsificados ou não. Porque então o carro que entrasse na alfândega, se calhar ficava lá 2 anos para ser examinado e ver se era autêntico ou não. Porque essas falsificações hoje fazem-se com facilidade. Digamos, são profissionais, não é um amador que diz assim, vou roubar um carro e agora vou levá-lo à alfândega. Não é assim. Há toda uma organização criminosa que está por trás disso, de forma que é difícil na realidade suster o fenómeno, a não ser pelo conhecimento das situações. Isso sim. Porque nós temos isso relativamente à droga, pois muitas das pessoas, quando chega o dealer, o traficante ao aeroporto, até já sabe o nome dele, quem era, quem não era, etc. Já sabe, de forma que é só comprovar que era ele. Ver se ele tem a substância em questão dentro do estômago, se a mulher se tem na vagina, ou se é homem ou mulher se a tem no ânus, sei lá onde, mas a informação. O tratamento da informação é crucial. No carjacking, eu entendo que o tratamento da informação também é indispensável. E ainda não existe essa... Não existe. Se existisse, todos os indivíduos que têm agora morto pessoas, ou assaltado, ou dado tiros, ou partido vírus e roubado os carros, já estava o problema solucionado. E não está. Portanto, quer dizer, é preciso que haja uma predileção por esta zona, uma atenção,
perante um fenómeno que não é dizer venha aí, que já está. E agora vamos ver, ao fim deste ano, qual foi o número de casos em relação ao ano anterior. E se calhar, se ele continuar a aumentar, teremos que tomar umas certas soluções drásticas, penso eu. Este é um tipo de crime que pode ser prevenido, de alguma forma? Só pela educação e pelo aspecto ético e moral de que o amigo, o filho, a mulher que saiba que o indivíduo foi intervir numa situação destas, tenha uma ideia moral condenatória, diz isso não se faz, olha, isso, não devias fazer isso, etc. E se espalhar de um ponto de vista ético esta noção, será o caminho. Fora disso, não adianta. Mesmo meter na cadeia, sem mais nem menos, isso não interessa nada, porque quanto mais se cortam as plantas, mais elas florescem. Não é esse o caminho. No entanto, a PJ lançou, tem no seu site alguns conselhos, em pj.pt, alguns conselhos para os condutores. Isso é proteção do indivíduo, não é proteção do carro. O carro vai na mesma. Você quer o carro? Faz favor, leve lá o carro, não me dê um tiro, que eu quero continuar a respirar e andar por aí. Isso é diferente. Os conselhos, sim, que a pessoa não entre em pânico. Se tiver uma arma, que não pegue na arma a tentar defender-se, porque isso é extraordinariamente... Aliás, foi o que fez o Couto com toda a calma, etc. Lá deixou ir o carro, deixou ir tudo, limitou-se para os bancos a dizer os meus cartões de crédito devem ser cancelados e pronto. Agora, se tentar reagir, os resultados em todo o mundo das pessoas que tentam reagir são muito maus. Porque a pessoa que vai encetar o carjacking, assim chamado, já tem uma personalidade própria, já vai disposto a tudo. Pois, já vai disposto a tudo. Quer dizer, os valores morais dessa pessoa, a vida não interessa. O que interessa é comprar um carro que valha 10 mil contos, suponhamos, e depois acaba por vender por 2 ou 3 mil. Porque, em regra, muitas vezes, a personalidade destes indivíduos está muito ligada à problemática da droga. E, portanto, os valores morais são diferentes por múltiplas razões, até da organização do sistema nervoso. Portanto, temos que conhecer o fenómeno e atuar de acordo com uma prevenção dentro do possível. Obrigada, professor Pinto da Costa, pelos seus esclarecimentos. Palavras Cruzadas chega assim ao fim. Continuo na companhia da RN TV.